Olá, olá, prezados! Olá, olá, prezadas! Muito boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver vendo nesse momento. Eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e esta é a disciplina Escrita Científica e Estratégias de Pesquisa. Então, ao longo dessa aula e dos próximos 3 encontros que vão decorrer disso, né? Nós vamos falar com base em nosso material, que já está disponível também para os senhores no nosso AVA, sobre a pesquisa científica, né? Sobre as estratégias de pesquisa, no que, por exemplo, o conhecimento científico vai divergir do interesse comum, de como se elabora um projeto de pesquisa, de como se desenvolve uma pesquisa aplicada, o que é uma grande dúvida, na verdade, para todos os estudantes, né, principalmente em nível de graduação. E em verdade, prezados, não precisam ter, né, nenhum receio, nenhuma vergonha de ter esse tipo de dúvida. Né? Eu mesmo já fui estudante, na verdade, sou. Todo mundo que está na academia, né, se torna um eterno estudante, né? Como pesquisador, ainda continuo sempre a aprender, e eu tive que aprender também, né? Eu tive que sair de algum lugar. Atualmente, evidentemente, já tenho já uma grande carga de pesquisa, tenho mais de 100 artigos publicados em uma série de periódicos, né? Não só no Brasil, mas em uma série de outros países. Tenho mais de 30 livros escritos, né? Já defendi tese de doutorado, já apresentei 2 relatórios de pós-doutorados, né? Hoje, além de ser professor na graduação, sou orientador de pós-doutorado, tenho um grupo de pesquisa, então a ciência ela está incorporada, né, no meu dia a dia, assim como, sei lá, a roupa está incorporada, ela acabou se tornando um hábito, né? E eu já digo desde já, na verdade é assim, né? Num primeiro momento vai rolar um grande estranhamento, né? Tudo que é novo na vida parece difícil, né? Parece que não vai dar certo, mas vai, né? Existe técnica, existe um modus operandi para isso, e eu digo com toda certeza, né? Pesquisa científica não é um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo pode executar, todo mundo tem potencial de seguir nesse sentido, né? Basta compreender o modus operandi aqui involucrado e atuar da melhor forma dentro do que foi proposto. Né? Então, ao longo, né, destes encontros, nós vamos discutir sobre isso, né, sobre como se operacionaliza uma pesquisa científica, qual o objetivo da pesquisa científica. E uma coisa eu deixo claro, né? Primeiro, se não fosse a pesquisa científica, provavelmente a gente ainda estava andando de carroça, nós não gozaríamos dos luxos que nós usufruímos do dia a dia, seja essa chamada que nós estamos fazendo agora, né? Ou seja, se os senhores estão me vendo agora em formato remoto, é porque uma série de outros cientistas vieram, né? Trouxeram conhecimentos, né? Para isso ser possível. Né? Essa é uma característica fundamental da pesquisa científica, né? Apesar de, evidentemente, né, haver pessoas que nós podemos denominar aqui, entre aspas, como gênio, o conhecimento científico ele vai se construindo por etapa, né? Ou seja, uma evolução leva a outra evolução. A gente pode falar, por exemplo, das formas dos meios de comunicação. Até o ano 1449, se você queria ter um livro, ele tinha que ser escrito à mão. Né? No ano posteriormente a isso, né, houve a invenção da impressora de Gutenberg. Né? Como que funcionava? Né? Você fazia um grande molde de ferro e descia na página e carimbava a página inteira. O primeiro livro, inclusive, que se tornou um best-seller a partir dessa lógica foi a Bíblia. Né? Aliás, essa foi a lógica que, inclusive, movimentou o movimento protestante, né? Um movimento religioso. Aliás, diga-se de passagem, né? Todo conhecimento científico, em maior ou menor medida, ele impacta na sociedade. Né? Ele muda as relações sociais, ele coloca em xeque os valores hegemônicos, né? E de lá para cá, né, depois da impressora de Gutenberg, nós tivemos o rádio, nós tivemos o telefone, nós tivemos a invenção da televisão,
né? Mas para nós chegarmos, né, nesse modal que nós temos hoje, por exemplo, da internet, do celular, teve que passar por muito avanço científico, né? A própria internet, por exemplo, ela vai surgir ainda na Guerra Fria como um projeto militar americano. Já na década de 90, com o avanço dos microcomputadores, você tem o avanço também da internet. Mas de que internet que eu estou falando? Dessa internet banda larga, rápida, que você pode fazer uma videochamada rápido, cada um se vê. Não, é internet de escada, né? Funcionava através do sinal de telefone, muito lenta, muito morosa. Depois disso, já no final, ali no começo dos anos 2000, internet banda larga, já melhorou bastante a circunstância. Mas banda larga ainda muito lenta, né? De 2008 em diante a gente começa a ter o mobile, ou seja, a internet acessível no celular, né? E hoje, do que a gente está falando? Hoje a gente fala, por exemplo, de 5G, né? Uma internet com capacidade de download e upload de 1 giga por segundo, né? Claro que esse é um passo, né? Perceba, né? A gente pode dizer que a tecnologia, assim como a ciência, ela proporciona a mesma coisa que a seleção natural e a seleção sexual proporciona a nós, seres humanos. A possibilidade de evoluir, a possibilidade de ir além do estágio ao qual você está envolvido. E é sobre isso, né, que nós falamos, né, quando nós nos propomos, né, fazer uma pesquisa científica, né? Primeiro, ciência não é chato, diga-se de passagem, né? Eu já ouvi muito isso, falando, nossa, conhecimento científico parece um Maomé falando, né? Não, 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 gente. Conhecimento científico é top, é bacana, é o que movimenta a humanidade, né? Conhecimento científico tira você da caixinha do senso comum, né? A gente viu isso, por exemplo, na pandemia, né? Enquanto, né, tinha cientista, né, trabalhando, né, para desenvolver vacina, medicamento, tinha maluco, né, querendo curar a Covid com solda elétrica. Só bota aí, gente, no Google aí, ó, Covid, solda elétrica, para você ver a aberração que eu estou falando. Tinha maluco, e maluco aqui eu digo entre aspas, né? Maluco é o senso comum, né? Tinha gente, por exemplo, na Índia consumindo fezes de animais, né? Achando que isso ia curar a Covid. Tinha gente fazendo chá de alho, cloroquina, sei lá que diabo, né? E eu pergunto para vocês, gente, se a gente tivesse até hoje ouvindo essas histórias da carochinha, será que a gente conseguiria ter saído do estado de emergência global, né, imposto pela OMS, como a gente saiu hoje? Indubitavelmente que não, né? Foram as vacinas que proporcionaram isso, foi a ciência que proporcionou isso, por isso que a ciência, gente, é top, né? A ciência, ela é a mola propulsora que nos aproxima de um mundo melhor, né? Ou seja, não é nenhum exagero a gente dizer que graças à ciência a gente está melhorando o mundo. Claro que a ciência proporcionou também, inclusive, instrumentos para a gente destruir o mundo, né? Se a gente considerar a quantidade de ogivas nucleares que a gente tem espalhado no planeta, é mais do que o suficiente para destruir o mundo uma série de vezes, né? Uma vez depois da outra, né? Mas sem ciência, né, o mundo seria muito, muito pior, né? Sem ciência, estaríamos, né, como os nossos ancestrais coletores e caçadores, né, com uma expectativa de vida de 23 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil é acima dos 80 e isso tende, né, a aumentar gradativamente cada vez mais, né? Então, é sobre isso, né, que eu vim falar com os senhores. Eu vou compartilhar a nossa tela do nosso material e só digo uma coisa, né? Vamos à luta, né? Sem ciência não tem graça, né? Sem ciência, o mundo se torna seco, vazio, enfim, um dia depois do outro. Bom, então, na nossa disciplina, em princípio, né, nesse primeiro de 4 encontros, nós vamos falar sobre um projeto de pesquisa. E como o nome bem diz, o projeto de pesquisa não é a pesquisa em si, mas a base para você executar uma pesquisa, né? Então, se eu falo para vocês, façam um projeto de vida,
O que vocês vão colocar nesse projeto de vida? Um objetivo, sei lá, meu objetivo é casar, terminar a faculdade, comprar um imóvel, comprar um veículo, trabalhar com não sei o quê, né? O segundo ponto que você vai ter que colocar nessa equação é o método, né? Ou seja, qual é o caminho, né? Qual é o veículo que você vai utilizar para chegar nesse fim almejado? Eu vou trabalhar com não sei o que, eu vou fazer pirâmide financeira, eu vou. Não importa, né? O método que você escolher, né, é o que vai ser empregado. Né? Um outro ponto, né? Quais são os resultados almejados? Eu acho que eu consigo terminar a faculdade se nada der errado em 5 anos. Eu acho que eu consigo trabalhando no que eu estou trabalhando, tendo aqui essa expectativa de gasto que eu tenho, comprar o meu imóvel, não sei o que lá, em sei lá quantos anos, né? Enfim. Da mesma forma, né, que um projeto de vida, e diga-se de passagem, né, como bem falava Zygmunt Bauman, a gente, em verdade, né, contemporaneamente, a gente não planeja absolutamente nada, né, na nossa vida, né? Antigamente, né, há 3, 4 décadas atrás, as pessoas faziam planos de longuíssimo prazo, né? Hoje, a gente tem dificuldade de pensar o que a gente vai almoçar amanhã. E, em verdade, gente, quando a gente projeta, né, seja a nossa própria vida ou uma pesquisa, fica muito mais fácil você executar. Por quê? Porque você consegue prever, por exemplo, o que vai dar errado, porque você consegue prever quais recursos você vai precisar, você consegue prever um monte de coisa, né, dentro dessa equação. Então, dentro dessa perspectiva, o primeiro lance que eu trago é que a pesquisa científica, ela traz consigo uma espécie de uma mística, né? Quando a gente fala de cientista, aliás, é algo que eu sempre falo, né, na faculdade, né? Diga o nome de 3 cientistas brasileiros. A pessoa fica quieta, ela não sabe o que falar, ela não conhece ninguém, né? E cientista, aí, com eu ali na frente, eu sou um cientista. Falar, professor Thiago Pérez, o professor não sei o quê, né? Cientista é quem produz ciência, né? Não é só aquele cientista maluco lá que faz o Frankenstein, não é só aquele rato lá de laboratório, não, né? A gente tem que quebrar um pouco essa mística, né? Então a ciência, a pesquisa científica, ela traz consigo essa mística, né, que faz com que a ciência seja vista, né, por muitos como grandes pesquisadores, né, dentro daquelas universidades imensas, Harvard, Yale, Stanford, MIT, em laboratórios, né, super especializados, né, e não é assim, gente. Enfim, né? Claro que tem também, né, a pesquisa que foi feita em Harvard, Yale e Stanford, e no laboratório especializado, mas se a gente contabilizar toda a pesquisa científica que é feita no planeta, a maior parte é feita em loco, né, por pessoas completamente comuns, né, como eu e você, em condições que nem sempre são as mais favoráveis, né, diga-se de passagem, né? Pesquisa científica, dependendo do que você se propõe, custa caro, né? Pesquisa científica, né? Dependendo do que você se propõe, você não consegue fazer com um braço, você consegue fazer com vários braços, você precisa de vários braços, né, para executar isso. E em verdade a gente pode dizer que, né, por mais simples que seja a pesquisa científica, né, a minha, por exemplo, minha pesquisa de doutorado, eu desenvolvi na minha própria casa, entendeu? Com ferramentas muito sofisticadas hoje que a internet oferece, de graça, diga-se de passagem, mas nem assim ela perde o seu mérito. Ao contrário, ela é tão sofisticada quanto as pesquisas que são desenvolvidas nos maiores centros universitários do planeta, né, dentro dos maiores laboratórios e sem recurso, né? Fiz aqui cavando, né, um buraco depois do outro, né? E com os apontamentos que eu vou trazer aos senhores, né? E evidentemente o que vocês vão desenvolver, né, na faculdade, tal. O meu objetivo é que vocês estejam preparados para executar pesquisa científica de ponta, ok? Esse é o meu objetivo, que vocês também consigam fazer isso, e eu acho que a melhor forma é a gente quebrar esse mito, né, que o pesquisador é aquela figura inalcançável que está lá, sei lá onde. Não, né, o pesquisador
somos todos nós, né? Todos nós, no day by day, né, estamos aprendendo, estamos pesquisando, né? Eu mesmo, como professor, sinceramente, eu aprendo muito. Todos os dias eu aprendo, inclusive, com os meus próprios alunos, ok? Um segundo ponto que se destaca, então vamos pensar nas formas de se operacionalizar uma pesquisa. Um tipo muito interessante é o que nós chamamos de grupo focal. O que é um grupo focal? É um tipo de entrevista que é feito em grupo com pessoas que não se conhecem para se identificar opiniões sobre temas, sobre produtos. Aqui, como exemplo, se dá uma dinâmica de seleção de emprego. Mas eu estou muito habituado com grupos focais, por exemplo, de desenvolvimento de produtos. Então, eu estou desenvolvendo, sei lá, uma geladeira nova. Eu levo as pessoas em loco, né, num lugar para conversar. Então, abre a geladeira, vê como que é a geladeira, o que tem dentro da geladeira, tenta usar a geladeira e depois você vai perguntando em profundidade, né? O que você achou dessa geladeira? E a pessoa, às vezes, revela um detalhe que você, que está perto do objeto, que está com um olhar viciado em relação ao objeto, não percebe. Fala, eu acho que essa geladeira não é acessível, não é o meu tamanho, a coisa está lá em cima, né? Um outro vai falar, o design dessa geladeira não está bacana. O outro vai falar, bom, geladeira para mim, ela precisa gelar, e essa não está gelando bastante, né? O grupo focal é muito usado, por exemplo, em campanhas eleitorais. Em campanha eleitoral, na verdade, qual que é o objetivo? É você vender algo, e diga-se de passagem, né, é um produto difícil de vender, né, porque cada um literalmente só tem uma moeda para dar por esse produto, né, que é o voto, né, e na nossa democracia, né, cada voto vale igual, né, 1 para 1. E aqui você consegue desenvolver uma série de coisas. Então você tem lá um candidato que nunca saiu como candidato e ele quer abranger um determinado público. Vamos supor que é o público adolescente, né, de 16 a 18 anos que acabou de tirar o título. E você leva esse público para assistir a campanha que você fez, ali o vídeo que você fez, e vai questionar com esses adolescentes, né? O que esse cara precisa ter? Eu queria que esse cara fosse mais bonito, né? Eu queria que o cabelo dele fosse diferente, eu queria esse discurso que ele está trazendo aí para mim, está muito careta, né? Esse tipo de coisa, um grupo focal, o interessante diferente de outros tipos de pesquisa mais fechada, no grupo focal você imagina, você descobre coisa que você nem imagina. Eu não vou dizer o nome, mas tem um grande cientista político brasileiro que em 2010 estava executando uma grande campanha eleitoral de uma mulher, e ele montou um grupo focal, né, para olhar os programas tal, e esse grupo focal, né, que como que eu posso dizer, tem um padrão bem heterogêneo, assim como os eleitores brasileiros, identificaram, por exemplo, que não viam aquela mulher como uma mulher aqui, entre aspas, não exatamente uma dona de casa, né, mas uma mulher que tivesse, né, atributos do lar, né? E qual foi a resposta, né, que foi feita? Né? Fizeram um programa eleitoral, o primeiro programa eleitoral dessa pessoa, ela fazendo um macarrão, né? Perceba, né? Por que um macarrão? Né? Todas as mensagens, né? Todos esses construtos, né? Eles são extremamente subjetivos, né? Um macarrão é um objeto, é um alimento, perdão, que está na casa de todos os brasileiros, dos mais ricos aos mais pobres, ou seja, o alcance é universal, né? E você produzir isso em casa, né? Você fazer, né? E não delegar a um próximo, isso traz consigo a imagem de que você é ali, de alguma forma, o capitão, né, desse barco que a gente pode chamar, entre aspas, de lar. Olha que sacada, né? Qual o resultado disso? Claro que não foi apenas esse programa, não foi apenas esse apontamento, né, que adveio do grupo focal, mas o resultado é que essa pessoa ganhou as eleições. É simples assim.
E muito provavelmente, né, se o marqueteiro em questão não tivesse feito pesquisa, né, com grupo focal e outros tipos de pesquisa, não ia conseguir aferir esse e outros detalhes e muito provavelmente a campanha ia dar, entre aspas, aqui com os burros na água, ok? Um outro tipo de pesquisa que a gente pode desenvolver e que em muitos casos é extremamente importante é a entrevista individual. Então, você tem de um lado o pesquisador e de outro lado uma pessoa para responder. Qual que é a vantagem desse tipo de pesquisa? Primeiro, não vai haver dúvidas em relação às perguntas, ou seja, você fez a pergunta, a pessoa não entendeu, você explica. Eu tô querendo saber, o que eu tô perguntando é isso, né? Sei lá, eu perguntei aonde a pessoa mora, né? E a pessoa não entendeu. Eu posso dar o nome do domicílio. Você explica, né? Claramente, né? E você diminui qualquer tipo de sombra de dúvida, né? Que pode advir, né? Em outros tipos de pesquisa, né? Que você delega, por exemplo, um pesquisador para ir a campo, ou que a pessoa tem que responder sozinho. Às vezes fica o quê? Sombra de dúvida. A pessoa não consegue responder na totalidade, né? Além disso, né, numa pesquisa individual, você consegue muitas vezes aferir fatores subjetivos, né, como, por exemplo, a confiança da pessoa na hora que ela está respondendo, ou mesmo a credibilidade, né, outras coisas que podem ser muito interessantes, né, para o pesquisador, a depender do que a gente está querendo saber, né? E eu acho que um exemplo que todo mundo conhece muito bem, e eu acho que a maior parte de quem está vendo esse vídeo agora já deve ter passado na vida, é uma entrevista de emprego, né? Você não contrata ninguém sem ter uma conversa antes com essa pessoa, né? Claro que hoje, né, principalmente depois da pandemia de Covid-19, o formato remoto, né, se tornou mais comum em diferentes campos, né? Dentre eles, da entrevista profissional. Então, o cara tá lá no Japão, por exemplo, né? E vai fazer uma chamada de Meet com o seu empregador aqui no Brasil e voa lá, né? Isso já vai bastar, né? A entrevista individual é interessante em várias circunstâncias, né? É um critério, por exemplo, usado na psicologia clínica, uma consulta médica, enfim, eu acho, enfim, eu vou dizer por mim, né? Eu sou mais um quantitativista, né? Eu gosto de amostras em larga escala. E confesso que a entrevista individual às vezes acaba por frustrar a pessoa, né? Porque a gente está falando de pequena escala. Mas a entrevista individual, ela traz consigo a possibilidade de você descobrir coisa que você não descobriria numa pesquisa em larga escala, considerando que em pesquisa em larga escala, a probabilidade do indivíduo mentir na pesquisa é maior, ok? Então vamos dar sequência. Um outro tipo de pesquisa que eu já estou mais habituado, né, desde a época da faculdade, desde a época da graduação, nós já executávamos, é a pesquisa estruturada, né? Ou seja, você já tem um roteiro, né, de perguntas que você vai fazer, e diferente da pesquisa individual, às vezes onde você faz em profundidade, né, você vai perguntando em cima do que o cara vai falando. Nesse tipo de pesquisa não, você já tem um roteiro pré-definido do que você vai perguntar. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo, né? Já faz, não vou dizer quanto tempo atrás, mas é muito mais de uma década, né? Talvez duas. Quando eu estava elaborando o meu material, né, para o trabalho de conclusão de curso, eu estava pesquisando um tema, né, chamado sionismo político, né, que tem a ver com a criação do Estado de Israel, aquela questão da Palestina, tudo mais. E eu fui entrevistar um sociólogo de São Paulo que é especialista nessa questão, né? Ao invés, né, enfim, né, de ir a campo ali
com a cara e com a coragem, com nada na mão, não, eu levei um material, né? Eu levei ali 15 perguntas e coloquei o meu gravador ali na época e fui gravando, né? Achava eu que essas 15 perguntas seriam respondidas em 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Ela durou 2 horas e meia, né, essa entrevista de 15 perguntas. Nossa, imagina ter que digitar depois 2 horas e meia de áudio, né? Hoje você tem programas, inclusive, que você grava uma entrevista e depois o programa ele vai redigir para você esse tipo de material, né? Mas com um roteiro, né, já definido, fica mais fácil, na verdade, você ir ao ponto do que você quer descobrir, né? Então vamos supor aqui que você quer descobrir a opinião dos políticos de um determinado partido, né, sobre o aborto, o casamento homoafetivo, descriminalização sei lá, da cannabis, enfim, né, qualquer tipo de tema, né, com grande, com baixa saliência, você já leva né, perguntas, né, focadas nisso, né, e já vai direto ao ponto. Fica muito mais fácil de executar, muito mais fácil, né? A pesquisa em profundidade, né, individual, por exemplo, por um lado, ela permite muitas vezes você ir além, né, do que você estava propondo e chegar, às vezes, a coisa muito mais interessante, né? Sei lá, às vezes você vai entrevistar, por exemplo, um policial para falar como é a rotina dele dentro do quartel, e ele começa a contar várias histórias, né, de como é a atuação dele nas ruas, né, do perigo que ele sofre, etc. Aí você fala, putz, eu tenho um material muito mais interessante aqui do que eu teria a colar, né? Mas, né, por um outro lado, a pesquisa estruturada, ela dá mais previsibilidade, inclusive, ao que você está fazendo. Né? Descobri, evidentemente, que não dá para responder 15 perguntas muito complexas num período menor do que 2 horas. Né? Ótimo, então você leva 5, se você quer fazer em meia hora. Né? Se o seu entrevistado, né, só dispõe de 10 minutos para você atender, você leva 2 questões, você leva uma, né? Enfim, fica mais fácil, né, de você tá se planejando nesse diapasão. Um outro tipo é o que nós chamamos de pesquisa semi-estruturada, né? Ou seja, você tem um roteiro ali do que você quer perguntar, mas, né, você não precisa executar, às vezes, né, a depender ali como que eu posso dizer, do curso, né, da entrevista, fazer todas as perguntas, né? Às vezes, com as primeiras perguntas ali, você já está respondido. E, aliás, aqui a pesquisa semi-estruturada, ela não traz apenas as opiniões fechadas, né? Então, sei lá, o que você acha do candidato doutor Tiago Pérez? A, gosto muito. B, não gosto. C, gosto mais ou menos. C, gostaria mais se sei lá, ele não tivesse barba, né? Ou E, gostaria mais se ele tivesse o cabelo comprido e cantasse ou iê, igual o cantor Ovelha, né? Aqui você pode oferecer, por exemplo, a possibilidade de resposta aberta, né? Ou seja, aqui você não vai perguntar, por exemplo, apenas o que você acha do aborto, você é contra ou a favor. Você pode perguntar qual a opinião dele, né, em relação à regulamentação dessa prática e pedir para ele justificar. Né? Na justificativa ele vai escrever coisas, né, que vão além, né? Eu acho errado porque a minha religião vai nesse sentido, ou pode dar uma resposta mais técnica, né? Eu acho errado porque a Constituição Federal de 1988 vai aqui positivar o direito à vida, e nesse sentido o aborto seria a negação do direito à vida já dentro da matriz, né? Um outro pode utilizar, inclusive, essa mesma argumentação em sentido contrário, falar, não é que eu seja contra o direito à vida, né? Mas considerando que o aborto inseguro é uma das maiores causas de mortalidade materna e que em muitas circunstâncias ele se faz necessário, né, a fim de garantir a égide, né,
da dignidade da pessoa humana, né, eu sou favorável em algumas condições, né, ou seja, a pesquisa semi-estruturada, né, ela não é aquela pesquisa em profundidade, né, que você começa falando de bacon e acaba falando de alienígena, né, mas ela permite você ir além de uma estrutura seca, definida, rígida, não, você pode explorar mais, né? Você tem campos em aberto, né? É o caso, por exemplo, eu coloquei aqui de pesquisas escolares, né? Mas é o caso, por exemplo, de pesquisas com o consumidor. Então você dá lá uma bebida para ele tomar, aí você coloca lá uma escala Likert, né? De 1 a 7, né? O quanto você gostou. 1, não gostou nada. 2, não gostei, mas não foi tão pouco assim, né? 3, nem gostei, nem desgostei. 4, gostei. 5, gostei muito, tal. Aí você pode ter um campo, por exemplo, em aberto. O que você mais gostou? Eu gostei que ela é mais gaseificada do que a Coca, do que a Pepsi. Eu gostei porque a aparência dela, né, é mais apetitosa. Eu gostei porque ela é refrescante. Enfim, você consegue descobrir mais, né, sobre esse objeto, mas não é tão vago, né, como uma pesquisa, né, individual. E uma pesquisa semi-estruturada, você consegue aplicar sem loco, né? Ou seja, você pode criar, por exemplo, um questionário no Google Forms e mandar para as pessoas, né? E as pessoas responderem no celular dela, no computador, na casa dela. E o que eu gosto muito disso que você consegue, aí já começa a falar mais da minha praia, aí você consegue alcançar um arcabouço muito maior de pessoas. Eu gosto muito mais de dados que a gente obtém desse lado. Então você consegue ter, inclusive, tanto aquela perspectiva quantitativa, que você consegue ali operacionalizar uma série de estatísticas, a estatística descritiva, né, o número mínimo, a mediana, a moda de respostas, né, tanto também as correlações, a regressão linear, né? Enfim, você consegue aferir isso, mas você consegue também estabelecer aqui o escopo da pesquisa qualitativa, né? Ou seja, você pode, né, através dependendo, né, do que você tem de resultado, fazer uma análise de discurso em cima no que é dito, né? Fazer uma análise de conteúdo, fazer uma análise em profundidade, né? Essa é a lógica da pesquisa semi-estruturada, né? Já num questionário, né, não estruturado, né, assim como na pesquisa individual muitas vezes é feito, você, né, enquanto pesquisador, tem a liberdade de conduzir sem nenhum tipo de roteiro, né? Um exemplo que eu dou, estava conversando esses dias com a minha esposa, que é jornalista, ela me falou, provavelmente vocês não vão se lembrar, mas do Rei do Camarote. Se tornou meme na época, tá? Era um jornalista chamado Bruno Felitti, e ele foi a campo para pesquisar a prostituição de luxo, né? Ou seja, as pessoas que ganham muito, né, para estar nesse mundo aí da prostituição. E uma ali das pessoas ali, né, falou: olha, Bruno, por que você não faz o contrário, né? Você não vai pesquisar as pessoas que nos contratam, né, para estar na balada, para estar ali só do lado dele, né, e paga por isso, né? E aí ele chegou no Rei do Camarote, né, que foi extremamente interessante, né, se tornou um meme, né, e perceba, né, se ele fosse a campo, né, apenas com uma pesquisa estruturada, ele não teria esse insight, né, porque numa pesquisa estruturada é sim ou não. É uma escala de 1 a 7, né? Você não tem ali um campo em aberto, né? Claro que na pesquisa semi-estruturada você pode ter um campo em aberto, né? A pesquisa não estruturada, ela vai aderir muito, por exemplo, ao campo da antropologia, né? Então, que você vai pesquisar uma comunidade que vive como coletores e caçadores, com uma cultura totalmente distinta. Você não sabe exatamente o que você vai descobrir. Você não sabe exatamente o que você vai vir a campo. Vamos supor que você, sociólogo,
esteja aqui interessado em conversar com pessoas que vivenciaram o fenômeno OVNI. Você pode ter alguns questionamentos, né, já pré-montados, né, como que era o OVNI, quanto tempo durou o avistamento, isso se repetiu mais vezes, né, mas tem outras coisas subjetivas extremamente interessantes que não iam aparecer assim simplesmente numa pesquisa estruturada. A pessoa falar, por exemplo, que não sentiu medo, ou que sentiu atração sexual pelo alien, ou que teve uma convulsão, né, sei lá, durante o evento, enfim, eu estou hipotetizando aqui, como diria o outro, viajando na maionese, né, mas eu acho que é essa palavra, né, a pesquisa não estruturada, enfim, né, válida principalmente para ciências sociais, ela permite, né, você dar ao entrevistador, né, uma liberdade, né, junto ao entrevistado, né? Vamos supor que você seja dono de um instituto de pesquisa, tenha 10 pesquisadores trabalhando com você. Esses 10 pesquisadores vão a campo, né, com pesquisa não estruturada para saber preferências eleitorais, né, para saber preferências de gastronomia, né, para saber o que for, né, o resultado que você pode ter, principalmente quando você quer descobrir coisa nova, né, que foge do óbvio, é muito grande, é muito grande. Você pode chegar a conclusões simplesmente incríveis, entende? Essa é a grande lógica, né, da pesquisa não estruturada. Um outro campo enfim, que vai no sentido parecido, que pode estar numa lógica não estruturada, numa lógica semi-estruturada, e na pesquisa individual, é o que a gente chama de história de vida, né? Nesse tipo de pesquisa, fato da vida, né? Principalmente quando ela possui um grande conhecimento, né, sobre o assunto, né, que está sendo estudado, né? Aqui no slide eu coloquei como exemplo o histórico de construção de uma empresa, né? Então você vai falar, sei lá, com o Silvio Santos, né? Como que foi a trajetória dele, para ele falar, por exemplo, como ele construiu o SBT, não tem como ele falar, deixar de falar da própria vida, né? Perdão, gente, esse ar seco de Curitiba cobra seu preço mesmo. Ele deixa a nossa garganta completamente seca. Peço perdão. Eu vi um documentário da Netflix muito interessante sobre o fenômeno OVNI, aonde eles vão para uma região muito remota do Brasil, aonde aconteceu na época da ditadura uma operação do governo chamada Operação Prato. E essa operação se deu em decorrência de, ao que parece, não só avistamento de OVNIs, mas também interações meio que agressivas, né, entre esses OVNIs e as pessoas. Então, as pessoas foram queimadas, né, por uma espécie de um raio laser, né? Essa era a história que estava correndo, né? Como que os pesquisadores, né, fizeram, né, nesse caso aqui, os próprios apresentadores do programa fizeram para aferir mais sobre essa história? Foram atrás primeiro de documentos, então uma análise documental. Mas o segundo ponto, eles foram atrás da única médica na região que atendeu milhares de pessoas com essas características. E essa pessoa fez o quê? Um relato de história de vida, né? Falou, olha, eu trabalhava lá nessa região, cada dia chegava 2, 3 pessoas, essas pessoas tinham queimaduras no corpo, assim, assim, assado, elas relatam que viram isso, isso e isso, e aí ela vai contar, inclusive, né, para complementar isso, vai contar coisas da vida dela mesmo, né, vai falar, olha, eu como profissional, né, tentei saber mais da operação, o exército não deixou, eu mesmo vi também essas luzes, então eu acredito no que eles estavam dizendo, né, ou seja, a história de vida, se você, por exemplo, é contratado para fazer aqui uma biografia de alguém, você vai ter que saber cada detalhe, né? Perceba, né? Claro que isso é um exemplo não tão comum, quer dizer, é super comum, né? Tem milhares de biografias escritas
todos os dias, né? Mas às vezes você quer saber uma coisa em específico, né? Como os irmãos Lumière inventaram o cinema, né? Se eles estivessem vivos, ia ser muito sem graça, né? Você chegar com uma pesquisa aqui estruturada, falar de 1 a 10, né? O quanto foi empolgante criar o cinema. 1, nada empolgante. 2, só um pouquinho. 3, não, né? Deixa os caras falarem, né? Vamos descobrir. E com certeza a criação do cinema pelos irmãos Lumière está correlacionado à própria vida dele, né? Se o Wilhelm Wundt, né, o fundador da psicologia, tivesse vivo e você quisesse saber mais detalhes, né, de como a psicologia foi criada, não dá para você levar uma pesquisa estruturada, mesmo que for semi-estruturada, aberta ali, roteirizada, né? Como você criou a psicologia? Da onde surgiu essa ideia? Não, né? Para obter detalhes mesmo, né? Você vai precisar aqui de uma história de vida, porque uma coisa está correlacionada com a outra, né? Ou seja, né? Como o criador, né, vai espelhar a criação, você não vai descobrir o que é a psicologia, como ela foi criada, né, sem perguntar mais, né, da vida do Wilhelm Wundt. Bom, quando a gente fala, né, foi a primeira coisa que a gente falou na nossa discussão, né, quando a gente fala de fazer um planejamento, seja da nossa vida, seja da previdência, né, porque a gente vai ficar velho, né, alguns já estão falando que eu tô velho, e eu vou dizer que isso aí é intriga da oposição, mas quando a gente vai planejar qualquer coisa, isso demanda um espírito meio aqui, entre aspas, mãe de Ná. Ou seja, você precisa antecipar o futuro, pensar no futuro. Ou seja, é um exercício que você faz hoje com base no amanhã, né? Você vai criar uma empresa, você vai fazer o planejamento de uma empresa. Ninguém coloca dinheiro para abrir uma empresa se não tem uma expectativa de que ela vai dar lucro, de que você vai ganhar grana com isso. Né? E para você, mesmo para criar essa expectativa, você precisa pensar no futuro. O que vai dar certo? Será que eu vou vender aqui, sei lá, cueca do Pokémon? Né? Será que as pessoas daqui 10 anos elas vão estar comprando cueca do Pokémon, ou será que eu vou ter que adaptar o meu produto a uma demanda mais coerente com um personagem de ficção que, enfim, vai se tornar hegemônico naquele período? Então, quando a gente fala de planejar uma pesquisa científica, é pensar sobre a pesquisa, né? E para isso, quando você pensa, primeiro, você consegue definir bem os objetivos. É a primeira coisa que eu pergunto para o meu aluno, para o meu orientando. Eu já tive muitos, hein, gente? Na graduação, na pós-graduação, agora no doutorado, no pós-doutorado. Eu pergunto, né? Afinal, what's up fucking here, né? Aonde você quer chegar com isso, né? Eu quero obter insight para melhorar a saúde pública, eu quero não sei o quê. Então você consegue separar o joio do trigo, ou seja, desenhar objetivos bem definidos, né? E uma pesquisa, às vezes o projeto de pesquisa, o cara quer colocar vários objetivos lá específicos, outros ali. Uma pesquisa bem desenhada, ela trabalha com poucos objetivos, mas objetivos que sejam bem inteligíveis e execuíveis, né? Sei lá, não posso fazer, enfim, posso também, né? Mas imagina eu aqui sem recurso, sem nada, vou colocar que o meu objetivo é aferir se há algum traço de formiga em Vênus, né? Como que eu vou executar isso, né? Como que eu vou para Vênus, né? Para ver traços de formiga, né? No próprio desenho do objetivo, você já consegue ver se ele é coerente ou não pela executabilidade. Dá para fazer? Coerente. Não dá para fazer? Tá impossível, né? Da mesma forma, né, você consegue aqui desenhar as melhores perguntas, né? E diga-se de passagem, o melhor cientista não é aquele que tem as melhores respostas, né? Quem tem resposta prontinha na boca na ponta da língua, geralmente, eu não vou usar o termo idiota, né? Mas geralmente é pessoa no senso comum, né? Pessoa do ponto de vista científico, né, que está preocupado mesmo, né, com o conhecimento, né, que está preocupado em responder uma questão séria, né, uma questão relevante, geralmente ele não tem muita certeza, não.
né? Mas aqui o caminho para você chegar à melhor resposta é a traçar as melhores perguntas, é traçar os melhores questionamentos, né? E aqui, né, a qualidade da pesquisa que você vai desenhar vai denotar também o quanto vai ser efetivo, né, os seus resultados, né? Bom, então, no planejamento de pesquisa, você vai definir primeiro quais as etapas que você vai ter que seguir, né? Vamos supor aqui que, sei lá, é uma pesquisa eleitoral, eu quero descobrir aonde esse candidato pode ter mais voto, onde não vai ter, e eu quero, por exemplo, fazer uma análise documental a fim de aferir quais colégios eleitorais ele teve mais votos na outra eleição, eu quero fazer um focus group, né, com as pessoas para ver o que elas vão fazer lá, eu quero fazer entrevista em profundidade, enfim, você tem que colocar todas as etapas, assim como, os procedimentos que você vai ter que executar. Com isso, você já vai saber mais ou menos quanto tempo vai demorar, que recurso você vai ter que demandar, e também os métodos, técnicas, instrumentos de coleta de dados, assim como informações você vai ter que ter em mãos, né? A primeira parte, né, do projeto de pesquisa é como, sei lá, né, um desenvolvimento de um filme da Marvel. Você precisa ter uma ideia, né? Você precisa partir de um ponto, né? Enfim, né, depende muito do que a gente está falando, né? Se eu falo, por exemplo, de uma pesquisa que o cara está fazendo na faculdade, um TCC, por exemplo, o interessante é onde ele tem liberdade para escolher o objeto de pesquisa, que seja um objeto que ele goste, né? Eu vou pesquisar física quântica e eu odeio física quântica. Não, meu amigo, escolhe algo que você gosta, né? Porque pesquisa é praticamente um casamento, mas sem a parte boa, né? Não tem sexo, não tem diversão, não tem amizade, não. Ela vai demandar dedicação, né? Ela vai demandar empenho. Então, é uma reflexão, né? É um esforço criativo, né? Eu, por exemplo, pesquisei a pena de morte nos Estados Unidos. E por que eu escolhi os Estados Unidos? Eu vou falar a verdade, porque tinha um seriado que eu gostava muito, chamado Prison Break, que falava de pena de morte nos Estados Unidos, né? Mas, para eu formular a minha ideia, eu tive que ir além disso, né? De gostar de um seriado. Falei, pô, é a maior democracia do planeta, e ainda se pratica um modus operandi de justiça penal que é totalmente não aderente à prática dos direitos humanos. Tem alguma coisa estranha aí, né? E comecei a pensar, né, que os Estados Unidos é dividido em 50 estados, né, e que poderiam ter uma série de variáveis. Será que é a religião que está influenciando isso? Será que é a ideologia política? Será que é a personalidade, né? Isso é a ideia, né? A ideia, ela vai te dar ali um plano de intenção. Agora, para saber a robustez da sua ideia, você precisa revisar a literatura. Você precisa ver o que as outras pessoas que pesquisaram esse tema falaram sobre isso, quais são as conclusões que eles chegaram sobre isso, para você não fazer algo, por exemplo, redundante. Ou seja, para você não achar que está fazendo algo inovador dentro de algo que já foi feito. E também você deve também testar os seus instrumentos e os procedimentos. Eu quero entrevistar 10 mil pessoas, não sei o quê, entreviste 2, para ver se vai dar certo, né? Deu certo, tá dentro do que você espera, vai entrevistar as outras pessoas, né? Como eu falei, por exemplo, no meu TCC, que eu achei que levava 25 minutos para fazer 15 perguntas e levava 2 horas e meia. Aí percebi que não dá para replicar o mesmo modus operandi com 30 pessoas, né? Porque eu não teria tempo para isso. Mas sem um teste prévio, né, um teste piloto, não dá para saber, né, se você está ou não no caminho certo, né? Projetar a pesquisa é construir um plano de execução, né? Como você vai fazer, né? Começo, meio e fim, né? E o projeto, quando ele está top, quando ele está bom, ele vai permitir você, primeiro, prever os detalhes do que você irá feito. Segundo, né, criar um plano de ações futuras. Eu devo fazer isso. Se der errado, né, o participante, sei lá, me bater na rua, eu vou ter que fazer aquilo, entende? Você já começa a antecipar o que pode acontecer, o que você vai fazer, e principalmente aqui informar
como vai ser feita a pesquisa. Então, a estrutura do projeto vai ter a definição do tema, a formulação do problema, né, e outras questões a ele relacionadas, a determinação do objetivo, a construção de hipóteses, né? Hipótese é uma resposta provisória em relação àquele problema que você vai ou não corroborar, né, com a pesquisa que você vai executar. A elaboração de uma justificativa, ou seja, eu não posso dizer apenas que eu vou pesquisar a pena de morte porque eu gosto de Prison Break. Não, eu vou ter que colocar aqui, não, é um tema relevante mesmo para a opinião pública, por isso e para aquilo, e tem que ser sincero na justificativa. Na hora que você está desenhando a justificativa, se você não consegue justificar aquilo, talvez o objeto, a pesquisa, a direção não seja tão importante como você está achando que é, né? E aí você pode, né, mudar o curso do barco. Você precisa ter uma revisão de literatura para aferir, né, o que o meu orientador, professor Speroni, né, sempre dizia, né, o estado da arte, e definir também quais os procedimentos você vai executar. Então, no planejamento, você precisa decidir como realizar a pesquisa, vai definir as ideias, o objetivo, e também, né, por onde vai seguir. Né? No projeto, você já vai aqui formalizar, ou seja, transformar o planejamento em ação, definir o que vai ser necessário, vai pontuar aqui de maneira mais prática, né, como você vai agir, e na verdade, né, o projeto é a etapa final do planejamento. O planejamento, como diria Aristóteles, é algo que reside no mundo das ideias. Platão, perdão, é algo que reside no mundo das ideias. O projeto já é algo já no mundo real. As principais fases da execução são a ideia, do planejamento, a ideia, o plano de intenção, a revisão de literatura. Agora, na execução, como eu bem disse, tem que fazer um piloto. Deu certo o piloto, vai coletar dado. Coletou dado, tem que guardar esse dado, tabular o dado, a fim de você poder analisar. Com a análise de dado, você faz uma interpretação. Descobrir, por exemplo, por A mais B, que pessoas que comem, 6 barras de chocolate por dia tendem a ser mais obesas do que as pessoas que não comem chocolate. Agora, eu pergunto, né, como que eu vou interpretar esse resultado? A partir da literatura. O carboidrato causa neoglicogênese, bababá. Eu preciso partir disso, ok? Para fazer a minha interpretação. Não é só botar o dado ali e falar, tá aqui o dado. Não, você precisa dar o seu olhar, a sua interpretação. A partir disso, você faz um relatório final. Com o relatório final, com os dados, está tudo pronto, você pode publicar os resultados na forma de artigo, na forma de uma dissertação de mestrado, na forma de uma tese de doutorado, na forma de um livro, enfim, se for uma revista, algo mais informal, na forma de um podcast, de um documentário, enfim, como você bem entender. Né? Então, a primeira fase é uma fase de estruturação lógica, né? A segunda já é a fase de execução, e depois que você estruturou logicamente, executou, você precisa disseminar, né? Pesquisa científica guardada dentro da sua gaveta não produz impacto na sociedade, né? Por onde que você vai divulgar isso? Né? E a divulgação depende do público-alvo, né? Quando a gente fala de produção de ciência em publicar em periódico, você vai estar conversando com a comunidade científica. Então, a sua redação, a sua interpretação, ela tem que ser coerente com esse público. Né? Se você não, a fase de disseminação, a princípio, vai ser num podcast, né, voltado para o público leigo. Você vai ter que falar a linguagem desse público leigo. Não, a divulgação vai se dar na forma de um gibi, de um filme, de um documentário, enfim, né? Pense aqui, né? Algo só faz sentido, como a Torre de Babel, por exemplo. Ela caiu, não deu certo, porque Deus misturou a língua das pessoas e ninguém mais se entendia. Então, enquanto um estava falando de tijolo, o outro achava que estava falando de dinossauro, o outro achava que estava falando de não sei o quê. Então, olha aqui, fase de estruturação lógica, concepção da pesquisa, projeto da pesquisa, execução, coletou dado através de entrevista individual, através de focus group, através de análise de dado, enfim, o que for.
né? Você interpreta esses dados, né? Tem relação entre um e outro, né? Correlação nem sempre é sinônimo de causalidade, né? Diga-se de passagem, né? Mas muitas vezes pode também ser, né? Você analisa esses dados, faz a redação e a publicação. Por exemplo, durante muito tempo se plasmou, inclusive no senso comum, que o açúcar excitava as crianças, né? Agora eu pergunto, né? Qual que é o ambiente que as crianças mais estão excitadas e comendo doces? Festas de aniversário. E eu pergunto, o doce é o único estímulo que pode excitar a criança? Não, tem música alta, tem palhaço, tem gente, tem gritaria, tem brincadeira. Então será que é o doce que está executando, que está gerando excitação, ou será que são essas outras variáveis independentes aqui correlacionadas, né? Para responder isso, você tem que fazer a pesquisa científica, né? Então, aqui você parte de um tema geral, sei lá, pena de morte, casamento homoafetivo, cura da Covid, você desenvolve o problema, né? Que é uma pergunta, né? De fato, sobre essa questão, esse objeto, né? Você define, né, qual que é o seu objeto geral, você define quais são os seus objetivos específicos, né? Você justifica, né? Porque A mais B você vai perder um tempo significativo da sua vida que é limitada fazendo essa pesquisa, né? Porque vai salvar a humanidade. Aqui, gente, é sinceridade, né? Eu vejo, né, muito aluno querendo aqui maquiar, né, tornar mais bonito o negócio do que ele é de fato. Né? Se você precisa maquiar muito a sua pesquisa para ela parecer justificável, talvez o que você esteja querendo defender é injustificável. E não há problema nenhum disso, gente. Como já diria o outro, rasga a massa e joga no lixo. Vai fazer outra coisa, ok? A partir disso, você faz hipóteses, né, a partir do problema de pesquisa. A hipótese é uma resposta provisória, né? Como essa questão do doce que eu fiz. A pergunta a glicose causa excitação na criança? A primeira hipótese pode dizer sim, causa. Uma outra hipótese fala, olha, talvez não seja essa variável, mas as outras variáveis independentes que estão involucradas em cenários onde tem muito doce. Ou seja, a música alta, o palhaço, o tio correndo. A partir daí, você precisa fundamentar teoricamente o seu trabalho, desenvolver uma metodologia para você chegar ao seu fim, e por fim, né, aferir aqui um recurso e o cronograma, ou seja, o que você vai precisar. Eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de um carro, vou precisar disso, em quanto tempo você vai precisar. Diga-se de passagem, gente, existe um fenômeno da nossa cognição social chamado falácia do planejamento, que é subestimar quanto tempo de fato você vai precisar para executar algo. E isso é o calcanhar de Aquiles para muitas pessoas. Então, sejam realistas também. O que demora, demora. Não vai ser uma semana. É um mês, é 2 meses, é 3 meses, é um ano. Aliás, jogue sempre para cima. Se você acha que leva um dia para executar uma coisa, ponha 10. Né? Se você acha que acha um mês, joga para 2, né? Para não correr risco, né, de ficar aqui literalmente com as calças na mão. Prezados, a princípio é isso. Eu sei que a primeiro momento a pesquisa científica ela causa estranhamento, ela causa medo, mas em verdade, né, o medo ele advém principalmente do desconhecido, né? Quando a gente desconhece algo, a gente sente medo. Eu vou dar o meu próprio apontamento. Existem 2 formas de você conhecer a pesquisa científica, né? A primeira é lendo pesquisa científica. No começo, ler pesquisa científica parece estranho, parece difícil, depois fica fácil, assim como tudo que você faz na vida. Depois que você já leu bastante pesquisa científica, ler, evidentemente, que é o método que eu sugiro, mas a pesquisa científica hoje ela é descrita em vídeo, no YouTube, em documentários. Se familiarize com a pesquisa científica. Isso que eu queria dizer, né? E o segundo ponto é busque executar.
né? Ah, já vai começar com o seu projeto da vida de doutorado? Não, começa do menor para o maior, ou seja, começa a executar um projeto de pequena proporção, com início, meio e fim curto, e depois comece a pensar em alçar voos mais longos. Prezados, o que eu tenho a dizer é que foi um grande prazer estar falando com vocês. Falar de pesquisa científica para mim é igual falar de basquete, futebol americano, de cerveja, é extremamente empolgante. E espero que vocês gostem, né, tanto desse material que eu elaborei para essa aula, como também para as 3 aulas que vão se decorrer depois dessa. Um grande beijo e um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.